o André Machado vai poder deixar um conselho no podcast O Conselheiro, em uma frase, para qualquer pessoa que puder ouvir. Você não vai ter essa energia pro resto da tua vida. Às vezes, a melhor solução para tua empresa é você vender ela para alguém que tá com muita energia. É verdade, coragem e resultado. Então, se depois que você identifica a verdade, você tem que ter a coragem de enfrentar ela, independente de quem que você vai bater com frente. E você vai gerar com isso sempre o melhor resultado. Se você tá começando um negócio ou tem um comércio, cara, a primeira coisa que tem que ter, eu acredito, assim, é muita gana, muita vontade. Você vai perder uma quantidade substancial de dinheiro. Muito dinheiro. Menos ego e mais conselho. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao O Conselheiro Podcast. Meu nome é Vitor Hugo, sou host e apresentador do podcast e temos hoje um dia muito especial. Hoje é o dia de uma retomada. Hoje é o dia que a gente está aqui no nosso espaço, o espaço do Conselheiro, para poder gravar um conteúdo de altíssima qualidade para vocês. A gente vai trazer diversos convidados e a gente está preparando algo para quem quiser se aproximar, se tornar conselheiro e entender mais dessa rotina, ter um espaço que vocês podem vir, um espaço que vocês podem se formar. E na parte acadêmica, é principalmente a parte de como acontece na prática. Como vocês conseguem se tornar conselheiros, encontrar essas empresas, como você se apresenta para o mercado. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer um patrocinador muito especial. O Conselheiro está começando com um patrocinador. Olha que maravilha. Então, temos a BCCO. A BCCO é uma contabilidade especialista em estratégia tributária. Então, eu gosto de fazer o seguinte slogan deles, porque isso é real, é prático. Ele trabalha comigo em algumas empresas no qual eu estou como conselheiro, e ela é a única contabilidade que demite cliente porque o cliente não recebe o contador. Agora eu pergunto para você, qual foi a última vez que seu contador visitou a sua empresa? Pessoal, se o contador está querendo ir lá e se você não está querendo ouvir ele, montar estratégia para você economizar dinheiro, principalmente frente à reforma tributária, você está perdendo dinheiro. Então a BCCO é a empresa que vai agir junto com você lá. Ela quer estar caminhando junto com você. Então obrigado por caminhar com a gente. Obrigado, Walter. Obrigado a todo mundo da BCCO. Vai ser um prazer tê-los aqui conosco. E hoje temos um convidado muito especial. Vou apresentar como ele deve ser apresentado. Aos 37 anos, André Machado já acumula quase 2 décadas de estrada no empreendedorismo. Começou cedo. Dos 18 aos 31 anos, tocou uma empresa de eventos que serviu de escola para o que viria depois. Foi CEO da Santo Neon, liderando marketing e vendas e recentemente concluiu o M&A da companhia. Um marco na sua trajetória como empresário e agora investidor. Marido da Natália Leal e pai da Lisa, André traz para o Conselheiro a história de quem sabe o que é começar do zero, crescer, se reinventar. André, muito obrigado por estar aqui conosco. Cara, o prazer é todo meu. Eu fico muito feliz. O outro podcast também abri falando isso, que eu fico... Sempre que eu te vejo falando, eu sempre fico encantado, porque você realmente tem o dom. Eu realmente desejo muito sucesso do fundo do meu coração e que esse espaço aqui seja o palco para muitas e muitas pessoas e empresas que queiram realmente se destacar, porque eu vi você desde o começo fazendo um negócio com coração e eu posso falar, né, nessa minha trajetória de empresa, quem coloca a mão na massa, quem faz acontecer, quem coloca todo o espírito ali, tenho certeza que vai para frente, assim como você tá indo. Então, de verdade, parabéns. Eu sempre fico assim impressionado com o que você monta, com o que você fala. E é isso. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez no primeiro podcast aqui do Conselheiro. E vai ser um prazer conversar com você, conversar com o pessoal. E é isso aí. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, cara. Você esteve no primeiro podcast do Hábitos Cast. Hábitos Cast. Onde eu estava perdido ainda e não sabia direito o que eu faria, né? De diversas empreitadas que a gente vai fazendo.
E teve uma honra de receber você lá. Era um estúdio desses que a gente aluga por hora, Sim, né? sim. E eu tinha um incômodo muito grande, cara, de gravar Eu lembro que naquele. você, quando você começou, você já nem queria ter ido gravar lá, né? Você queria montar um seu, mas, obviamente, começos, percalços, né? E foi testar o projeto. Cara, e hoje está aqui. Ver isso daqui é fantástico, de verdade. Parabéns, de verdade, velho. De verdade mesmo. Não, porque a gente. Você participou até de quando a gente tentou buscar um espaço novo, né? Sim, sim, Gravar o sim, sim, podcast. sim, É isso aí sim. que a gente começou a fazer conta. Gustavo, nosso filmmaker, tá ali, ele participou de toda a estruturação do projeto. Cara, a analogia dele é perfeita. Cara, você tá colocando um Celta numa câmera, entendeu? É Então, isso, é e não isso. é uma câmera que precisa, é algumas. Né? São algumas. Então, foram desafios muito grandes, foi um caminho muito longo, muito legal. E agora tá nesse espaço aqui pô, e querer receber você. Já teve, na verdade, um episódio do Conselho lá atrás, há mais de um ano atrás, que era pra ser a arrancada, mas ele acabou. Eu falei, cara, eu quero o meu espaço. Demorou. As coisas são assim, não tem jeito, né? Demorou. Não E tem. agora encontrei meu espaço e eu tô honrado de ter você aqui participando de novo nessa arrancada. Obrigado pela amizade, pela parceria, por todos os negócios que a gente fez junto, por todas as portas que abriram. Você é uma pessoa muito importante na minha trajetória de forma geral. E vamos para frente, cara. A gente tem muita coisa para É falar, porque isso. afinal de contas, o que é um empresário com dinheiro no bolso? O que é um empresário pessoal? Atente-se, seguranças do André. Tem 4 seguranças aqui fora. Gente, primeiro podcast tem 4 seguranças aqui fora. Nossa. Ele vendeu a empresa Sem e contar a tá. equipe de marketing aqui, fazendo tudo. Mas é isso, vendeu. Parabéns aí pela venda da empresa. Um prazer ter colaborado para esse processo. E antes da gente chegar na venda dessa empresa, cara, como é que chegou o empresário, o André empresário? Foi algo que você sempre foi. Você nunca foi CLT, né, cara? Você sempre foi empresário. Como é essa trajetória aí? Cara, eu nunca fui CLT, eu nunca tive a minha carteira registrada. Na verdade, eu nem sei onde está minha carteira de trabalho. É uma pergunta que eu até Você vou. nunca registrou nada? Nunca tive nada registrado na minha carteira. Eu comecei a trabalhar com eventos quando eu tinha 16 para 17 anos, né? Trabalhar de freelancer assim. E aí, com 18 anos, eu já montei a minha primeira empresa de eventos. Então, eu nunca trabalhei assim, de CLT de outra forma. Então, eu comecei desde muito novo, cara, Seu vários pai é empresário? percalços. Nunca te perguntei isso. Não, meu pai não. Meu pai trabalhou durante 35 anos na GM. Ah, é verdade. E aí ele se aposentou e ele virou construtor, né? Ele constrói casa, vende Sua mãe é casa. empresária? Minha mãe também não. Minha mãe teve a profissão mais importante do mundo. Cuidar de mim. Cuidar dos filhos. Não, é só depois que É, você vira pai, que você vira mãe, você vê que, é a coisa cara, mais importante, é né, cara? importantíssimo, bicho. É. Importantíssimo, mas é isso. Não, mas é curioso, né? Saber como desde cedo você teve esse olhar, porque raramente isso acontece. Eu, apesar de ser uma pessoa muito agressiva, né? Ser Bom, você me conhece. Sim, sim. Todo mundo que olha o que eu faço fala que você é maluco. É maluco, né? Mas tem muito fundamento, muito estudo naquilo que faz. Os passos são dados com muito apoio, mas tem uma parte do milagre ali nos planos que tem que acontecer. Mas eu não tive ninguém em casa, né? Eu tive um tio, na verdade, um tio-avô que eu olhava pra ele, olhava a vida dele, olhava e falava, cara, Acho que eu posso. Acho que é o por que aí, que, é que ele legal. faz, né? E aí, quando eu fui entendendo as coisas, ele tem empresa. Eu falo, pô, o que é isso, né? E eu nunca tive esse incentivo dentro de casa, tanto que eu tive uma trajetória quase de 20 anos no mercado de corporativo formal. Mas é muito raro você ver alguém que desde cedo nunca teve dúvida de buscar um emprego e começou a criar negócio, né? E você foi pro primeiro negócio, foi um negócio de evento, né? Eu vou explicar. A gente trabalhava com bar para eventos. Então a gente tinha festa de 15 anos, tinha formatura. Então a gente levava todo o móvel para fazer o bar naquele casamento, naquela festa e depois recolhia. Cara, e é muito doido porque eu também não tinha nenhum exemplo de gente com empresa em casa. Mas quando eu comecei a trabalhar com isso, alguma coisa falava para mim, falei, meu, você precisa fazer isso porque eu acho que vai dar certo. E aí eu comecei. Eu comecei. E até uma coisa engraçada, eu vendi o meu primeiro evento sem ter o bar, sem ter a estrutura, assim. Eu só trabalhava, e aí eu vendi, e evento é assim, você vende agora e você entrega depois de 6 meses, 8 meses, um ano, né? Então, então eu tive um período assim, e assim começou, cara. Eu não parei mais com bar para evento. Que legal, cara. Aí depois essa empresa veio a Santo Neon.
Cara, depois de muito tempo veio a Santo Neon no meio da pandemia, né? Legal. Então foi uma descoberta também na minha vida. Eu jurava que eu ia passar a minha vida inteira fazendo aquilo, né? Porque quando a gente começa muito cedo no negócio e quando a gente está dentro de um negócio, é muito difícil a gente mudar, né? Até por isso, a importância de você ter um conselheiro dentro de uma empresa Uhum. que. Isso é irreal. Você, quando você está dentro da operação, você fica literalmente cego. Você às vezes até imagina o que deve ser feito, pensa, pesquisa, até estuda, né? Hoje a gente vê, mas realmente ter uma visão de fora muda completamente o jogo e a forma de pensar. Então, eu naquela época, eu tinha aquela vontade de crescer, aquele espírito de crescer. Só que hoje eu vendo, eu vi que eu cometi vários e vários erros nessa minha trajetória que poderiam ter sido diferentes, mas não foi, então eu não tenho o que fazer, né? Então a gente segue a vida assim, mas eu volto a reforçar. Empresas que buscam aconselhamento externo desde o começo, eu tenho 99% de certeza que tem chance de se dar mais certo lá para frente, porque são algumas tomadas de decisões que às vezes não tem volta, né? Você acaba entrando dentro de um furacão que você não consegue ver, não tem volta, não tem saída, não tem o que fazer. Então, é isso. A gente tá falando de uma decisão agora, né? Exato. Agora a gente tá falando de uma decisão que ela foi tomada, né? É isso. Ela foi tomada. Então, aí a gente tem que mitigar risco ali, né? Entender alternativas, mas tem decisões que são muito importantes, né? Muito. E se você tá dentro do negócio, assim, e principalmente do jeito que eu estava aqui, você ficava muito trabalhando junto e fazia aquela correria, cara, a empresa tinha mais ou menos uns 12 a 15 eventos por final de semana. Então você imagina, Não, 12 a 15 eventos por final de por semana? final de semana, e quando era alta E você temporada, se multiplicava? então a gente tinha uma equipe grande, tinha freelance, Que tinha. isso, Só cara. que é um caos, cara. Olha, a todo mundo que trabalha com evento, os meus parabéns, porque é difícil, porque são vários locais que as pessoas vão, são muita gente trabalhando ao mesmo tempo, né? Em locais diferentes, como eu falei agora. Então você fica. Tem que ter uma gestão, um controle grande, mas é cansativo, é extremamente cansativo. Cara, toda essa lógica que você traz do mundo dos eventos, trabalhando com 12 equipes, toda essa parte de gestão, como é que você coordenava 12 equipes em campo? Porque assim, ó, se você olhar pra lá, tem uma noiva que Tem vai uma casar, noiva. né? Então a Tupiara tá lá assistindo, né? Sempre assistindo os podcasts quando grava. Continua agora aqui no espaço mais ainda, agora tá uma Bem mais poltrona confortável, sentada né? ali, né? E assim, os eventos devem ter muito casamento, festa de 15 anos, tudo mais. Cara, não dá pra errar. Não dá pra errar. Você só tem um dia pra entregar e você precisa contar com freelancers. Como você falou, não dá pra me transformar em 10 pessoas e ir pra 10 eventos ao mesmo tempo, então a gente fica na contenção. Então a gente tinha um trabalho de treinamento com esses profissionais, né? Passar a carta de coquetéis que ia ser usada na época, no dia da festa. Mas, assim como em qualquer empresa, trabalhar com pessoas, né? Você tem que ter uma habilidade. Então, eu garanto que nesse tempo que eu tive de open bar, né? De empresa de eventos, desenvolvi uma habilidade imensa de falar com pessoas. E eu acho que isso que me ajudou muito na gestão também da Santo Neon, que você aprende a entrar no mundo das pessoas, a entender e falar. É muito trabalhoso, mas é muito bom no final, porque realizar casamentos é muito gostoso, realizar o sonho das pessoas. Então a gente fez eu já fiz dezenas de festas, eventos, casamentos, formaturas, todo tipo de confraternização que você possa imaginar de empresa, a gente já fez. Foi uma escola muito legal, mas cansativa. Muito cansativa. Cara, qual que é a principal habilidade? Você passou por dois grandes negócios, né? Dá pra você dizer assim, de eventos e a Sim. Santa. Deve ter tido outras pequenas empreitadas, mas esses são os grandes. Qual a principal habilidade que o empresário tem que ter? Cara, O que você tinha, que você julga necessário? cara, acho que a minha principal habilidade, que eu acho que você colocando no âmbito maior, que eu acho que é uma habilidade muito boa, é saber lidar com pessoas. Eu sempre fui muito bom de conversar. Então, eu acho que, principalmente para o empresário que está começando, né? Se você não tem ninguém para fazer a gestão do seu time, você precisa
ser uma pessoa extremamente comunicativa e ser muito clara no que você precisa, no que você quer. Principalmente para você conseguir ouvir o que o seu colaborador tem a oferecer, o que ele pode realmente fazer e você colocar aquela pessoa exatamente no lugar que ela consegue executar, porque também isso é um erro muito grande que eu vejo de alguns empresários. Você às vezes coloca uma pessoa numa função que não é a área dela ou ela não tem disposição para aquele. E você acaba se estressando com a pessoa e a pessoa se estressa com você, quando isso podia ser resolvido com uma conversa, e um entendimento antes da contratação. Então, eu acho que saber lidar com pessoas, na minha opinião, foi um dos divisores de água da minha vida, que eu consegui realmente ter muito cliente e consegui fazer uma entrega também 100% perfeita, porque eu tinha equipe, eu tinha gente, eu tinha as pessoas trabalhavam comigo, então eu acho que gestão de pessoas, ao meu ver, no início de uma empresa é extremamente importante. Obviamente, outras habilidades vão se desenvolvendo a partir disso, mas saber gerir pessoas é fundamental. Cara, mas aí comunicação e gerir pessoas, né? Como fazer isso? Porque afinal de contas, eu tive um chefe uma vez que falou algo pra mim que, nossa, até hoje eu lembro disso, é curioso, né? Faz muitos anos agora. Mas ele falou, cara, adoro trabalhar, mas a parte que eu mais detesto é lidar com as pessoas, cara. A parte que eu mais gosto é lidar com as pessoas, cara. Eu gosto dessa juntar o time e colocar a pessoa certa no lugar certo. Se a pessoa não quer, É isso. consegue, não tem problema. Vai ter gente que quer e você ter essa liberdade, que a pessoa tomara que ela vá para um lugar muito melhor, que ela faça outra coisa que Isso. ela queira muito mais. Então eu tenho um prazer nisso. Mas como você, André, fazia isso? Como é que você identificava, alocava, como você fazia essa gestão? Porque comunicação, beleza. Mas como você traduz isso para uma parte de, vou chamar de liderança, talvez, ali, para que o time pudesse escutar isso, já que era a principal habilidade que você tinha? Tá, então vamos por partes, né? Porque quando a gente fala de eventos, a gente trabalha muito com freelancer, né? Então a gente não tem uma contratação de um CLT, de um cara que vai ficar lá full com você. Então, o primeiro passo de um freelancer, ao meu ver, naquela época, era entender o que ele já fez e a gente também dava treinamento interno, né? Então, você consegue ver no jeito das pessoas, de como trabalha, né? Como manipula, o que faz ali no bar, o que faz na hora, se tá prestando atenção, se não tá prestando atenção. Você consegue entender para onde essa pessoa pode ir ou não. Então, no começo, nesse tipo de empreendimento, eu acredito que a parte visual de você entender e conversar, ela é essencial. E, obviamente, alinhado com o currículo dela, o que que ela já fez, que também às vezes não quer dizer nada, né? Às vezes a pessoa já trabalhou em um monte de lugar legal, você vai falar com ela, a pessoa não sabe falar, não sabe se portar. E para trabalhar com eventos, que era o caso, você precisa saber falar com o público, né? Porque você vai atender os convidados, você vai atender pessoas que já estão alteradas de álcool, né? Porque você tá numa festa lá, os convidados estão bebendo, então tem que saber lidar com isso. Então eu acho que o jeito mais humanizado que eu fazia era isso, era conversar e fazia teste. A gente também treinava muito esse pessoal junto com outros profissionais. Então, mandava uma equipe de 3 profissionais e mandava 2 pessoas para aprender. Então, isso também funcionava bem, né? Então, Três que já estão homologados, mais duas para exatamente. aprender e tudo mais, vão Exatamente. aprendendo junto, em conjunto em campo. Exatamente. Só que isso muda totalmente quando você vai para Santo Neon, né? Quando você vai trabalhar com Você sai do indústria. freelance, Cara, você sai do freelancer, sai do evento. você sai de evento, você sai de tributação de evento, você vai para a indústria, que é serviço, né? Evento é serviço, então foi uma doideira, cara. Assim, eu curti demais trabalhar com os dois mundos. Obviamente, eu criei uma paixão pelo neon, né? O pessoal que via os meus vídeos, né? Eu realmente levava na minha alma a Santo Neon. Ainda levo, né? Eu tenho muito, muito amor pelo pessoal da Santo Neon ainda. Só que são mundos diferentes, né? Mas é tudo a empresa, né? Tudo é CNPJ. Então é. De onde surgiu essa Santo? Você estava em evento. Como é que surge uma Santo Neon na vida de alguém que está em evento, cara? Como que surge, né? Como é Do que surge nada, né? isso Não aí? tem nada a ver. Ah, Cara, a Santo Neon, na pandemia, eu vou explicar rapidamente. Na pandemia, a empresa de eventos, ela parou, né? Porque não dava para fazer evento. uhum. E eu tava numa situação muito complicada. Eu, minha esposa, minha filha, a minha esposa trabalhava comigo, né, no eventos, né? Nos eventos. Então a gente tava assim, sem muita alternativa. E aí um amigo meu me ligou falando, olha como o poder da conexão
falando que, meu, viu alguma coisa de neon e se eu não queria abrir uma empresa junto com ele. Dito isso, eu falei, eu comecei a ver as coisas, né? Chamei e falei pra ele, olha, o Fernando, o grande Fernando, amigo nosso até hoje. Falei, Fê, eu aceito, né? Vamos trabalhar, vamos ver o que dá isso daí, Não, mas eu mas ele, preciso ele falou o chamar. quê? Ele falou o quê? Ele falou, tem um negócio de neon rola. O que ele falou? Ele falou assim, André, eu falei com o pessoal de neon, eu vi uns caras vendendo neon, eu achei uma ideia muito legal, porque eu não tô vendo muito disso aqui no mercado. A época era 2022, se eu não me engano. É pré-pandemia, não é? É, foi, 19 para foi, foi bem no final da 21. pandemia, assim, foi Ah, bem no então 21, final, 22, isso 21, aí. 22. Aí eu comecei a ver, eu falei, eu achei super bacana, né? Porque como eu trabalhava com venda e marketing, o neon ele me deixou, é bonito, né? Ele é diferenciado. Falei, cara, vamos ir, foi assim, vamos fazer. Só que nesse meio tempo eu falei, meu, eu tenho que ligar pra um cara que eu tenho certeza que vai ajudar a gente demais, que foi o Eduardo, que hoje é o dono da Santo Neon, que foi meu sócio durante esses 4 anos aí. E foi isso. Falei, cara, você tem que colocar esse cara junto com a gente, porque ele é engenheiro, ele tem conhecimento, ele vai saber ajudar a gente em normas técnicas, em aplicação. E foi, sério, foi a salada perfeita. Que Foi a legal, salada cara. perfeita, porque o Eduardo, ele é muito inteligente. Uhum. Ele agregou demais, assim, todos os processos da Santo Neon de fabricação, foi ele que introduziu, então foi mágico, assim. Eu tinha o dom da venda e ele tinha o dom de realizar aquele projeto que estava só no computador, ele trazia para o mundo real. Então, foi o casamento perfeito. Pô, que legal. E eu vi lá no comecinho, né? Quando começou, que era uma casinha Começamos com uma lá na sala comercial de Lapa. 35 metros quadrados. Era aquela que eu fui? Não, né? Não, Ali já tinha mais. ali Ali já tem uns tinha. 80 metros Ali, quadrados. ali tinha mais ou menos uns 100 metros, o Aham, galpãozinho, né? aham, é. Aí depois a gente foi Então aquela pra. já era a segunda que eu conheci. Aquela já era a segunda. Eu tenho até vídeo, cara, que a gente guardava as coisas quando era no prédio, no forro do teto. Uhum. A gente guardava algumas coisas no forro, porque não tinha mais espaço e Na primeira. na primeira. A gente nem entendia o que estava acontecendo, só vendia muito e tinha muita coisa rolando, então foi maluco. Puta, que legal. E foi muito legal, Aí né? foi pra Nossa. segunda, que já era uma maiorzinha ali, que foi a que eu conheci, até o galpão gigantesco que tem hoje ali, de É, fabricação, várias router, vários, meu, né? foi muito legal. A gente saiu de 35 metros quadrados para mais ou menos 100 metros quadrados. E agora, onde está a fábrica, tem, se eu não me engano, 700 metros quadrados. Nossa É senhora, cara. muito grande lá. É Lá é muito muito grande. Você foi grande. lá. Lá a gente É. tem um estoque grande, tem área de produção, tem router, laser, tem um monte de 3D, até porque a Santo União foi pioneira na tecnologia 3D. Então, lá tá bem legal, a estrutura tá bem bacana. E é isso. E eu tive o maior prazer de fazer parte dessa empresa, de criar, de estar junto, porque eu amo vender, eu amo falar com pessoas. Então, para mim foi. Pô, vamos falar de vendas então? Vamos falar de Cara, vendas. porque não tem negócio sem vendas. Não existe negócio sem venda. Cara, Não existe ideia boa se você não tiver uma venda boa. toda empresa que eu assumo como conselheiro, que eu passei também como executivo, eu insisto nessa tecla. É motivo pelo qual eu saí de muitas empresas. Em qualquer empresa só existem duas áreas. Não tem 4, 5, 10, 15, 20 áreas. Só tem duas áreas em qualquer empresa. A área que vende E e a área que ajuda a que vender. dá o suporte para a venda. Não tem outra, cara. Se tem outra área na sua empresa, cara, sinto muito, tá? Ou você tem um negócio muito commodity ali, ok, é produção, é saca, é bolsa de Sim, sim. valores, ou você tá vendo errado. Não Você é. só, você só move um parafuso se você teve a venda. Não tem Não como tem como, você. cara. E aí a gente encontra tanta empresa, cara. Não sei as experiências que você tem, mas eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas muito grandes também. E tinha empresa que, por exemplo, a área de desenvolvimento, a área de engenharia, ela virava o jogo, colocava tanta complicação Que ficava que a uma. coisa não anda. Aí você fala, cara, não, você não tá entendendo. Você tem que facilitar o processo para que a venda ocorra. A Ah, não, burocracia mas a venda mata. só vai acontecer dessa forma. Existem, obviamente, a gente tem que ter toda uma preocupação com o que é legal, com o que é sustentável, com o que é possível, mas se a gente não tem o foco e a clareza que todo mundo tem que trabalhar em função de vendas, não para de pé nenhum negócio, cara. Sem E, dúvida. e habilidade de venda? Como é que você treinava time? Quais são as habilidades que um vendedor tem que ter? O que o pessoal faz de errado?
Cara, na Santo Neon, vamos pra Santo Neon direto, que a Open Bar, a empresa de eventos que eu tive, ela foi durante muito tempo da minha vida, mas eu cansei demais. Nossa, evento me cansou Cara, demais. mas eu fico curioso pra saber como é que você vendia numa empresa que botava 12 eventos no Cara, final de semana, também fico curioso, cara. empresa, eu vou contar depois eu conto Tá sobre a bom, Open Bar, tudo vai. certinho, mas vou falar sobre a Santo Neon, como que a gente trabalhava. Eu sempre fui muito vendedor, sempre gostei muito de vender. Só que quando a gente foi pra Santo Neon, eu entendi que eu não podia depender só de mim, né? Então, assim, eu precisava criar cultura, criar pessoas, criar metodologias, criar esquemas de vendas e depois, o mais importante, buscar ajuda, né? Esse é o passo que a gente deu lá na Santo Neon, que foi uma das viradas de chave, né, da empresa. Mas o passo inicial foi treinar a equipe. Eu sempre gostei muito de falar com a equipe de forma clara. Do mesmo jeito que eu gostava de entender como cada um se comporta, lá também, como eu estava perto do time, né, não era freelancer, não era nada, era pessoas registradas que eram todo dia ali com a gente, então eu tinha mais liberdade. Então eu conseguia ter um plano de vendas descrito, mas a gente conseguia adaptar para cada vendedor de uma forma mais cômoda, né? Então, atendimento via WhatsApp, a gente priorizava muito o contato via telefone, áudio, né? Então eu gostava muito de pregar para os vendedores que quando você fala com o cliente, nem que seja por áudio, você dá um pouco mais de ânimo ali para aquela conversa, um pouco mais de particularidade para aquela conversa. Então, as nossas vendas eram baseadas praticamente em áudio no WhatsApp. Então a gente tinha um funil de vendas gigantesco, caía pra gente lá. A gente, numa época, teve alguns robôs de atendimento automático para fazer validação. Então, ao meu ver, se o cliente não tinha a paciência de colocar nem o nome completo dele, ele realmente não queria um orçamento, né? Quando a gente trabalha no mercado de varejo, a gente roda muito anúncio. A gente rodava mais de 15 mil reais de anúncio só de Google por mês. Então, Só com... vinha muita gente. Então, realmente tem que dar uma lapidada. Então, a pessoa preenchia lá os requisitos básicos, chegava pro vendedor e o vendedor mantinha o atendimento via áudio para entender o projeto. Por quê? Eram projetos personalizados, cara. Projeto personalizado, você precisa se atentar aos detalhes, você precisa se atentar a tamanho, a cor, a ambientação. Então, o trabalho por áudio facilitou demais a nossa vida lá. Mas como é que você faz? Você falou que você fazia, tinha um script, tinha toda a diretriz, mas você adaptava pro vendedor. Tem vendedor que tem um jeito mais agressivo de falar. Eu deixava esse jeito. O script, ele tinha um script, mas ele podia ser mudado sem tirar as coisas mais principais. Então, A sem, essência. sem tirar assim, sem tirar as perguntas principais, porque a gente dentro do negócio, a gente já sabia que algumas perguntas ativavam algumas verdades que às vezes nem o cliente sabia, Uhum. né? Porque muitas vezes o cliente que vai comprar, ele não sabe exatamente o que ele quer. Ele só sabe que ele quer algo brilhante, que é algo chamativo. Então, só um minutinho. Saúde, quer mais água? Nossa, esse arzinho aqui, hein? Pega mais água aí. Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não, vamos sem corte. Diminui um pouco o ar ali. Então, a gente tinha vendedor que tinha de um jeito mais agressivo, né? Gostava mais de falar, tem vendedor que era menos agressivo, mas a gente entendia que tinha cliente que tinha que fazer algumas perguntas chaves para ele realmente conseguir soltar a verdade que ele realmente precisava e como ele precisava, porque às vezes o cliente vê um projeto de um jeito e quando vai pedir ou quando vai colocar no espaço dele, não é exatamente igual o que ele viu na foto, que ele viu uma referência de um hotel, sei lá, de alguma coisa diferente do comércio dele. Então, a gente trazia e gostava de entender o que esse cara precisava para o comércio dele, como ele gostaria que fosse, qual que era a ideia, se tinha realmente condições de colocar, se tinha tomada próximo, se tinha como pendurar aquilo lá na parede. Então, a gente conseguia fazer essa triagem do cliente. Então você colocava basicamente as perguntas que precisavam ser feitas, então seu script continha, cara, você precisa abordar esses temas aqui, e você Isso. tem a liberdade de buscar ali a venda. Ó, eu vou falar uma coisa que eu falava sempre lá na Santo Neon.
A gente atendia lá de dono de adega, balada, o cara vendia, né, balada normal. E a gente atendia médico, cirurgião, Uhum. né, advogado. Então, o produto no final é o mesmo, certo? Porém, a abordagem de cada comércio, ela tem que ser diferente. Então, assim, você não pode ir falar com um médico uma forma mais jogada, né? Igual você fala com o cara da adega, Uhum. né? Assim, pode até brincava, quando você vai falar, dependendo do nicho, você pode falar sobre gírias, entre outras coisas, mas quando vem um cliente mais formal, você aplicar essa formalidade em cada atendimento. Então, entender um nicho de cada cliente também ajudava os vendedores a modulação de Os voz. nichos são diferentes de atendimento, então. Então, você atendia médico, adega, restaurante e tudo mais, eles tinham um perfil com esses clientes e você já direcionava. Tinha Total. vendedor dedicado para segmento? Não. Não. Todos eram capazes de A atender gente tudo. começou a criar uma área lá dedicada à cenografia, que é um segmento assim gigantesco, Uhum. né? A cenografia ela vem com a demanda já e a gente só executa, então eram clientes bem legais. Mas, de modo geral, é o comércio em geral. Então, assim, o cara tem uma padaria, o cara tem o cara é barbeiro, estética, clínica de estética, clínica cara, tudo que você possa, tudo que vende, tudo que tem o CNPJ, um dia precisa de um letreiro, seja em neon, letra caixa, alto relevo, ó, já tô vendendo aqui já Santo Neon de novo. Não, mas É. depois que eu vendi a Santo Neon, Começou a vender mais Santo Neon. eu comecei a oferecer pros outros. Não, porque eu tenho o maior prazer. Eu sou muito amigo ainda do Eduardo. Isso é uma coisa engraçada até, né? Quando você fala que vendeu uma empresa, as pessoas normalmente ligam a briga, né? Aconteceu alguma coisa errada. E eu falo assim, não, foi justamente o contrário, porque a empresa já estava dando tão certo que a gente precisou, a gente rompeu porque a gente viu que era melhor para a empresa, né? Quando você cria um CNPJ, você cria muita responsabilidade com outras vidas, né? Então Uhum. lá a gente chegou a ter 25 funcionários registrados. Legal. Então, assim, é muita família, é muita gente pra gente deixar o nosso ego falar por a gente. Então, assim, a gente tem que ser realmente empresa corporativa. Você acompanhou com a gente lá há um Sim. tempo. Então, sabe, a gente tem que ir atrás dos números e ver o que se encaixa melhor. E empresa com ideias distintas dificilmente vai para frente, né? Então, a gente tinha algumas ideias diferentes, isso não quer dizer que é briga, e a gente resolveu de forma organizada, de forma arbitrária, de forma consciente, fazer esse desligamento. Então, para mim foi muito legal, porque eu nunca tinha vendido uma empresa, né? O Vitor ajudou a gente nessa tomada aí. E eu só tenho bons frutos de lá, cara. Foi a empresa que mudou minha vida. Depois da pandemia, eu realmente eu tava sem saída nenhuma. Então a Santo Neon, ela surgiu do nada e me levou para as alturas, assim. Então eu sou muito, muito grato. Ah, que bom. E você falou algo que eu escuto muito empresário dizendo, cara, que não, vou vender a empresa porque brigou, porque deu errado, que tudo mais. E eu bato isso muito na tecla de todas as empresas que eu entro como conselheiro. Você sabe disso que eu bati na Sim, tecla com sim, sim. vocês e tudo mais, que é a máxima, né? Só podem acontecer três coisas com qualquer negócio. Ou você vai vender, ou você Sim. vai deixar como herança, ou ele vai ser fechado ou quebrar. Alguém quer fechar e quebrar? Ninguém quer fechar Ninguém ou quer fechar ou quebrar. quebrar, exatamente. Você tem alguém para deixar esse negócio, está preparando isso, pode ser um caminho. Sim. Só que eu estava discutindo isso com um colega essa manhã, com um advogado que também me ajuda a estudar algumas empresas nessa parte de sucessão, governança e tudo mais. Eu não lembro na ponta da língua, mas eu acho que 68% das empresas que são herdadas para filhos quebram e Aham. 88% que vão para netos quebram. Então, a passagem de bastão é uma coisa, não é fácil de Complicada, ser feita, complicada. ela não é fácil de ser feita, e estatisticamente ela tende Tende. a levar a empresa para um caminho, infelizmente, de falência e tudo mais. Ou seja, se você não quer quebrar e herdar, é um caminho que pode ser conduzido, mas tem seus desafios, eu diria que o cenário tem que estar muito verde. Aham. O herdeiro tem que querer muito estar lá.
ele tem que ser um sucessor nato, ele tem... E Porque tem que se trabalhar desde cedo, normalmente, né? raros são os casos que eu participei, eu já participei de alguns, de vou preparar o sucessor. E o sucessor realmente se preparou, né? Raros são esses casos. Ou então a empresa quer vender. E a venda do negócio, ela acaba sendo a grande recompensa para o empresário que entende isso. Porque se eu falo para você hoje, foi a conversa que a gente teve lá atrás, que eu tive com todas as empresas, tive com você, com o seu sócio, Aham. e é sempre assim, cara, se a sua empresa não está preparada para ser vendida hoje, o que acontece? Você vai perder uma quantidade substancial de dinheiro. Muito dinheiro. Sim. As pessoas não têm noção quanto isso onera. Porque se surge um comprador e você não está estruturado com processo, com parte DRE. legal. Não, eu estou falando o básico de processo. Aí você está com uma estrutura talvez de contratação não aderente ao mercado, ou uma estruturação que vai aumentar a contingência, a governança não está estabelecida, não tem cláusula de earn-in, de earn-out, não tem nada montado. Cara, você vai. A empresa que você poderia, num valuation olha lá, vamos dizer que o mercado de indústria ali, mais ou menos, faz um valuation de 2,5 vezes faturamento. Mais ou menos. E chega ali num EBITDA de 6, 8 vezes. Significa, vamos supor, que a empresa que fatura 1 milhão, se é 2,5 vezes, são 2,5. Se você fatura 10 milhões, a gente está falando de 25 milhões de um possível valuation. Por cima. Tudo isso que eu estou falando vai onerar, vai tirar possibilidade dessa grana. Então, tudo isso entra como contingência. Não tem preparo para processo? Ah, legal, estou exposto para isso, legal, contingência. Quando compra-se uma empresa, principalmente quando você está comprando uma empresa de alguém estruturado comprando seu negócio, uma empresa maior comprando você, ou um grupo comprando você, alguém que entende de Sim, negócio, sim, sim. comprando você de forma estratégica, que essas são as melhores empresas para vender, para qual a gente vende, ela já vem preparada para tudo aquilo. Fala, mas não é certeza que esse cara que está com o PJ, por exemplo, vai entrar com o processo. Sim, não é certeza, só que eu vou colocar na contingência. Pode ser que Pode ser aconteça. que. Se pode ser que, afeta o valuation. Então, a Com empresa que certeza. poderia valer 25 milhões, ela Ela passa vai a valer cair. 15, 10 milhões assim, ó. Aham. E como é que faz isso? Como é que a gente prepara para isso? É um processo. Essas tomadas de decisão, elas vão acontecer durante meses, anos. Eu diria que se a sua empresa está completamente contrária a uma boa venda, em 2 anos você estrutura ela para você deixar o valuation dela assim lindo. E se você não prepara para isso, você perde dinheiro. Então, se esse é o grande objetivo da empresa, o empresário que faz de forma consciente, estruturada, ele provavelmente quer vender a empresa, né? Então, isso é algo que eu tô tendo uma briga muito grande com o mercado de, cara, é bom vender o seu negócio. É bom, é É bom. bom, porque não é bom vender o É negócio, bom, é André? bom, é bom. Dinheiro no bolso, né? Maravilha. Por quê? Porque é a grande recompensa que você tem que ter, né? Afinal de contas, você tá com aquela gorjeta Todo mês. todo mês você ganha uma gorjeta. Sim, Pro exatamente. grande prêmio que você quer, qual é o grande prêmio? A venda do negócio. Alguém disse para você que o que você fez tem valor. Alguém disse, e a única forma de alguém validar isso é com a carteira, cara. Então, os empresários eles não se preparam para isso. Então, nesse processo de M&A, uma pergunta, o que você achou que ia ser? Porque é diferente quando a gente faz uma venda para a parte externa. A gente fez praticamente ali uma dissolução societária, ele Sim. comprou sua parte, foi super tranquilo, vocês se dão super bem, então, sem novidades. Mas o que você achou que ia ser um processo de compra e venda de M&A e o que realmente foi, cara? Cara, ó, vamos lá. Primeiro de tudo, né? O mais importante eu na minha primeira empresa, eu sempre tive muito apego pela empresa, isso também é um erro muito grande. Um apego do tipo, um apego não saudável, né? Como você disse. Cara, a gente tá aqui no jogo, né? No jogo da vida, de ter empresa, para fazer dinheiro, para construir capital, para construir patrimônio. E empresas, elas são o único jeito de se fazer isso, né? Então, mas eu aprendi uma coisa também, cara, que trabalho dá trabalho de qualquer jeito. Então, se você tá trabalhando de um jeito errado, como eu acho que eu trabalhei lá no passado, né? Errado assim, de você ir correndo atrás e não olhar para número e não olhar para ajuda, você tá trabalhando errado. Mas você tá trabalhando, né? Você tem aquela falsa sensação de tá progredindo. Quando a gente montou a Santo Neon, eu já olhei diferente, porque desde o começo a gente já começou ela diferente, né? Desde a estruturação dela. Então,
eu sentia algo e falei, caramba, meu, dá para fazer a empresa desse jeito, dá para ser organizado dessa forma, né? Não precisa ser tão estressante, tão pesado como era, né? Então, isso foi uma das coisas também que facilitou a Santo União, acho que, ter o sucesso que teve. E, cara, eu imaginei que ia ser muito mais complexo a venda da empresa, né? Quando a gente chamou o Vitor para fazer o valuation da empresa, para conversar com a gente, Sim. eu achei que ia ser muito mais complexo. Mas como você disse, se fosse para vender para fora, para o mercado, com certeza ia ser mais complexo. Ia ter que ter algumas preparações, mas para dentro foi muito mais simples. Mas é muito legal, porque depois que a gente começou a conversar, e eu comecei a falar com outros empresários, né, e com outros conselheiros, você vê um mundo que é ser empresário, cara. Às vezes a gente fica focado num ramo, né, e a gente acha que vai morrer com aquilo, né? E às vezes não é. Às vezes você pode diversificar seu capital em outro lugar, para outra coisa, fazer uma coisa que você tem mais, às vezes, amor. Então, foi assim, ainda estou no meu processo de entender, né, como é que funciona, porque fazem 3 meses agora, 2 meses e pouquinho, que eu saí da Santo Neon. E, cara, foi fantástico, assim. Foi legal ver que eu fiz algo, construí algo que teve valor, como você disse, tem valor e que vai render frutos e vai continuar existindo. E o meu legado nunca vai deixar de existir, porque foi a minha vida, foi o que eu eternizei. Então, foi. Fiquei com medo no começo, né? Porque você não imagina vender uma empresa, né? Ninguém começa uma empresa Eu pequena começo uma empresa pra vender. para Tem vender algumas ela. empresas que eu tô começando pra vender, Não. cara. Não, hoje em dia, eu posso falar, hoje em dia eu já penso nisso, né? Na minha próxima empresa, ela realmente, porque, olha, eu vou falar uma coisa. Se você tá começando um negócio ou tem um comércio, cara, a primeira coisa que tem que ter, eu acredito, assim, é muita gana, muita vontade. Na Open Bar, minha primeira empresa de eventos, eu dei tudo que eu podia dar na minha vida, assim, de tempo, cara. Eu não tinha, até tava falando antes aqui pra Tupiara, eu não tinha tempo. Eu simplesmente não tinha tempo. Evento acontece normalmente de final de semana. E para acontecer no final de semana, você tem que vender esse evento na semana. Então, cara, aí você põe isso vezes 10, 15 eventos por final de semana, não tem vida. Não tem vida. Então, assim, e foram 13 longos anos. 13 13 anos. anos nisso. Eu não tinha feito essa conta ainda, cara. Cara, mas é doido, cara, porque você entra numa coisa que você não consegue sair mais. Não dá pra fechar do nada. Tem um Não monte de dá. contrato Um fechado lá monte de pra contrato frente. fechado, não dá pra 6 meses fechar. pra Então, frente, a noiva ali, ó. a Já noiva lá, fechado o maluca, casamento. que tá tudo certo, tá tudo Não dá pra certo. você falar, não vou mais. Não vou mais. Então, assim, Aí você vê que. Aí quando eu entrei no Neon, você fala, nossa, calma aí. É diferente. Então, na minha próxima empresa, eu com certeza eu já vou já deixar ela estruturada. Até porque isso é muito doido, né? Que eu falei de energia, de você ter essa vontade. Não que eu não tivesse, mas a Santo Neon, você tem uma curva, né, de aprendizado e uma curva de energia que você está colocando. Ela chegou num ponto que ela estava grande, ela estava saudável, mas eu sentia que faltava alguma coisa para mim. Eu acho que é pessoal isso, cada um vai ter o seu momento, uma hora ou outra. E aí calhou de vir a venda dela e tudo como aconteceu. Então, Mas teve alguma coisa que você falou, putz, achei que ia ser isso e foi diferente na venda? No processo de M&A? cara, eu achei que ia ser mais burocrático na questão, mas nossa, foi isso. E no final, assim, eu até brinco assim, porque os meus pais, olha que engraçado, mãe e pai, foi a melhor coisa que eu fiz ter vendido a empresa. Porque empresas se vendem. A minha mãe até hoje, ela fica preocupada comigo, sabia? Quando eu falei que ia vender, ela falou assim, ai, filho, não, sério? Falei, sim, mãe, eu vendi. Sim. Sério, sério, assim, é isso. Então, é doido. Eu achei que ia ser muito mais burocrático, mas não foi. Eu trabalhei lá até o dia 20. Realmente, ficar sem trabalhar esse tempo que eu estou agora, acho que tá sendo assim, super. Você fica meio fora né? Da rotina, né? Acordava, ia fazer uma coisa, trabalhava. Eu tinha.
quando alguém te perguntava o que você fazia, fala, não, tem uma empresa. Agora alguém me pergunta, Investidor. você fica meio perdido. Ah, sim, né? Mas eu nem gosto muito de falar assim, porque fica meio É porque não soberbo, tem né? suor, né, do trabalho. Você pensa, Não, então, isso é uma outra coisa doida, né, não cara? é? Isso é uma outra coisa doida. Também, quando eu comecei a trabalhar, eu não consegui imaginar não fazendo as coisas, não sendo útil com as coisas. E depois você vê que a sua experiência, a sua conversa, o seu papo acaba sendo muito mais valioso do que qualquer outra coisa, né? Você não precisa estar lá fazendo a coisa acontecer. Se tiver pessoas que estão junto com você, tiver um time legal, você faz acontecer um negócio. Cara, e a questão é, você hoje consegue ter a noção que poucas pessoas têm, justamente que é, você escolheu a margem que você tinha, você escolheu, porque às vezes, por que eu falo isso? Porque alguns empresários eles não realizam eles falam assim, não, a minha margem é apertada. Porque eu tenho Aham. negócios que eu conduzi que tem margem de 2. Você sabe o que é trabalhar com uma margem de 2? Uau. Cara, e assim, é negócios multimilionários. Ele corre risco de 50, 100, 200 milhões de reais para sobrar 2%, cara. Então, existe isso. E tem negócios hoje que a gente conduz, que eu também tô dentro, que tem margem de 78%. Tem muito mais. E quando eu pego pra esse cara que tá machucado, porque assim, esse cara tá lá ganhando 2%, ele não pode errar. Não pode errar. Se esse cara que fatura 100 milhões de reais com margem de 2, ali, bottom line, né, a última linha, sobrando 2%, se esse cara erra, se esse cara errar em 10 milhões, esse cara vai ficar 5 anos trabalhando Para recuperar pra aquele. pagar o erro que ele fez lá. E todo mundo erra. Todo mundo erra. Todo negócio erra. A gente toma calote. A gente tem problema, a gente não tá preparado pra coisas que a gente achou que poderia acontecer, não acontece. Acontece, é normal. Aí quando eu chego pra esse cara machucado, aí eu falo pra ele, você escolheu a margem que você tem? Ele fala, não, não escolhi a margem que eu tenho. Foi o mercado. O meu mercado tem essa margem. E quem entrou nesse mercado? Exatamente. Então, é doloroso por quê? Porque quando você contou a sua trajetória, é curioso isso, porque quando você falou que você nunca teve um empresário na família, né? Pelo menos na primeira família, né? Mãe e Aham. pai. Você intuitivamente foi empreender. Então, eu nem perguntei como é que surgiu o bar, mas assim, surgiu o bar, aí você falou, tem um colega que me ligou, tô vendo uns neon que eu acho legal, É, e as coisas acontecem as assim. coisas As acontecem coisas assim. acontecem assim. Então, eu entendo que é duro ou doloroso quando entra um conselheiro na empresa ou quando eu provoco essas coisas para os empresários. Cara, você escolheu pelo que Sim. você está passando, porque ele se sente, cara, foi a oportunidade que eu vi. Então, agora, é um trabalho que eu faço de tentar evoluir, aumentar o nível de conhecimento, né, o nível de consciência, porque vamos supor que você está no mercado de margem 2. Mercado prático. Você está no mercado de margem 2. Quando eu digo mercado, o mercado que é margem 2, por exemplo, é o mercado de distribuição. Apertadíssimo, né? Distribuição de commodity, margem 2. E existe. O cara tá lá, margem 2. 3. 1. Se esse cara abre um braço de negócio lá muito mais interessante, um braço educacional, se ele abre um braço de logística, se ele abre outros braços, ele começa a rentabilizar mantendo o core business dele, um negócio que valida ele como aquele profissional, ele começa a abrir outros braços. Então, eu trago essa luz para que ele entenda que não é para você fechar a empresa, tacar fogo Sim, nela, sim. mas ela pode ser alicerce para outros braços. E se acontece a oportunidade de você fazer um grande M&A quando você vende, você tem agora a obrigação, e você tem. E agora você está fazendo um compromisso público aqui. Ai, meu Deus do céu. Porque você teve um conselheiro caminhando com você durante esse processo, e o conselheiro falou, cara, agora o mercado que você entrar, você está escolhendo a margem que você vai Com jogar. certeza. Hoje você tem essa consciência. Com certeza. Então, é doloroso saber disso, te dá poder. Quando eu cheguei lá dessa forma agressiva que chega, doeu, me fala. Agora você tem essa clareza, já sabe com que você vai trabalhar.
Cara, ó, quando você começou a ajudar a gente lá na Santo Neon, é maluco porque o empresário, pelo menos a grande maioria do empresário, principalmente o empresário médio, principalmente o empresário médio que já tá consolidado, já tá um pouco consolidado, ele tem uma dificuldade imensa de ouvir outros pontos. É. Porque a pessoa já tá há 10 anos trabalhando com aquilo, 5 anos trabalhando com aquilo, e ela realmente acha que ninguém pode saber melhor do negócio dela do que ela mesma. E essa é a maior falácia que existe, né? Porque às vezes a pessoa que menos te conhece, né, que menos conhece seu negócio, vai ser a que vai te dar A maior luz. a maior luz. Por quê? Porque já existe um método, já existem métodos, as pessoas já erraram, já acertaram, já fizeram de um jeito. Então, quando você tem um conselheiro, alguém que te ajuda ali dentro, é doloroso, porque ninguém gosta de alguém colocar o dedo em você e falar assim, ó, você tá fazendo errado ali, tá fazendo errado aqui, aperta ali. Então, isso é extremamente desconfortável, mas é, sei lá, igual bezetacil, né? Dói, né? Mas vai te curar, cara, vai te salvar. Então, assim, vale a pena você engolir esse ego e entender, como você disse, às vezes o cara tem um negócio gigantesco, com a margem apertada, e às vezes tem outros mercados muito próximos a ele, né? Foi o que aconteceu na Santo Neon também. A gente só fazia neon, começou a abrir Uhum. outros lequezinhos. Por quê? Cara, não dava para ficar só naquele. Então já tava dentro, então isso aumentou. E às vezes o cara tá ouvindo aqui a gente, tem um negócio e tem alguma coisa que tá, às vezes, até planeando ele e ele não consegue, porque ele acha, ah, putz, eu não vou ter capital. E às vezes não é capital, às vezes é conversa. Como eu falei, eu tava lá, alguém me ligou falando sobre neon. Então, assim, é mágico quando você põe pessoas para te ajudar nessa caminhada a olhar. Porque às vezes, como tá próximo, você só não viu. Então, Cara, e aí esse conselheiro vai lá, bate na sua porta, fala, só que sabe qual que é o ponto? Uma das realizações que eu tive quando eu resolvi, que eu tomei a decisão, sair do corporativo, que tiveram diversos gatilhos que eu posso falar em outros momentos também, mas você conhece todos os gatilhos pelos quais eu fiz o movimento, mas a conclusão que eu fui chegando da minha saída é a maior dor que eu tenho, que eu tinha, que eu passei por praticamente a grande maioria das empresas, eu passei por empresas muito grandes, empresas de capital aberto, empresas de petróleo, empresas de diversos segmentos, de cosmético, de medicamento, era que quando eu ia na dor, né, era doloroso, só que também eu era podado. ah, sim. Por É, quê? Porque o executivo, quando aponta o dedo lá, e quando eu digo executivo é de qualquer âmbito, do CEO aham. ao gerente, né? Então, pô, cara, isso aqui a gente precisa melhorar, ou aconteceu errado, vamos agir. E a gente, opa, opa, opa. Quem é esse Esse é o cara que tá meu. chegando Não, não é isso, é falar, agora? isso é meu trabalho. É, Porque quando eu aponto eu lá e tá assim, não, é meu erro. Então você tá me expondo, eu posso perder o meu trabalho. extremamente Cara, nocivo pro cara. O cara se sente são ameaçado. raras as exceções que eu encontrei um executivo com uma maturidade a ponto de falar, não, beleza, obrigado, vamos agir, né? E aí, nesse conflito, nessa dicotomia, eu falei, caramba, eu quero me manter verdadeiro. Quero Porque ser quando eu, né? eu vejo algo, né? Eu brinco até, tem um lema agora que é, né? Verdade, coragem e resultado. Então, se depois que você identifica a verdade, você tem que ter a coragem de enfrentar ela, independente de quem que você vai bater com frente. E você vai gerar com isso sempre o melhor resultado. E o melhor resultado vai ser a correção do problema, ou nesses casos, você vai ser expelido Dessa desse equação. ambiente. Isso é doloroso num certo momento, mas depois passa a ser a maior dádiva, a maior bênção que você teve. E aí meu pensamento era, onde que tá? Qual profissional que eu vou chegar para ele, eu vou falar para ele, cara, isso que você tá fazendo tá errado, ou isso que você tá fazendo tem uma melhor forma, ou você tá correndo um risco absurdo fazendo isso aqui, eu tô vendo outra possibilidade, que o cara ia ficar que o cara não ia me podar. Não foi nem ficar Sim, agradecido, sim, mas sim, não ia me sim. podar. Quem é esse profissional? É só empreendedor, só Empresário, empresário. cara. Porque você fala, porra, dói.
puta, o Visa falou, cara, não é legal, porque ninguém gosta. Ninguém é sádico aqui. Sim, Ninguém não, é. gosta. Mas o cara vai falar, porque se não corrigir, a sua empresa tem pro saco. Você quer. Exatamente. O que eu mais quero é que alguém venha aqui e fale, cara, isso tá errado. Cara, e infelizmente, às vezes as pessoas elas só vão procurar ajuda quando às vezes tá com a. Não digo nem com a corda no pescoço, mas a corda tá vindo. O cara tá vendo a corda vindo. Então, É. se a empresa faz isso antes, ela tem muito mais chance de sair da zona de guerra ali, né? Cara, depois de vender uma empresa, depois de ter construído esse legado, depois de ter feito tudo isso, o que você fala pro empresário que tá te olhando ali e tá pensando, cara, eu posso vender o meu negócio, ou eu vendo o meu negócio, ou eu não vendo o meu negócio, ou cara, eu tô com medo disso. Se eu chegar pro meu sócio e oferecer aquilo, posso pedir ajuda? Traga um agente externo. Você fala pra um cara desse que tá olhando lá e tá passando, porque você não tava com medo lá atrás? Você não Aham, falou que você tava aham. inseguro? O que você fala pra esse cara que tá lá? Cara, o primeiro ponto é ter empresa, ter sociedade não é fácil. Não importa o que você tem, não importa o tamanho da empresa que você tenha. Eu tenho certeza que é difícil, cara, é difícil. Primeiro ponto, eu acho. Tenha um conselheiro antes de tomar essa decisão, né? Por quê? Porque ele vai te ajudar de forma justa a fazer essa equação. Caso você não tenha um conselheiro ainda e você está passando por qualquer situação na sua empresa, primeiro ponto é seja claro com você mesmo, cara. Eu acho que esse ponto é essencial. Eu já tive, como eu tive uma empresa antes de ter a Santo Neon, eu já passei por muita coisa que às vezes só quem teve empresa passa. Então, e na Santo Neon eu entendi que o meu momento, eu não queria mais passar por alguns momentos que eu já tinha passado. Então, eu fui sincero comigo mesmo e falei, olha, eu acho que realmente vai ser o melhor pra mim, né? E o segundo ponto é você ir falar com o seu sócio, cara. Eu acho que a pior coisa que pode ter é uma empresa com sócios que brigam, que não tem. Cara, é assim, é terrível. Conheço algumas pessoas que tiveram alguns casos assim com sociedade. É muito ruim porque você vê às vezes uma coisa tão bonita que a pessoa construiu, né? Porque o CNPJ é a terceira pessoa. E você vê quem gere aquele CNPJ totalmente descompensado, sabe? Assim, pessoas totalmente descompensadas que. Então, assim, não é justo com a empresa, com os funcionários. Então, eu acho que procura. Primeiro fala com você mesmo, fala com o teu sócio e depois procura ajuda de uma empresa que possa, de um conselheiro, de uma empresa que possa te auxiliar nessa escolha. Porque às vezes você não precisa vender 100% da empresa, certo? Tem casos que a pessoa pode vender parte da empresa, né? Então, cara, e é super possível, isso que é o mais doido, né? Às vezes a pessoa acha que tem que fechar a empresa. Eu já vi muita empresa fechar porque o sócio não se deu mais bem e é loucura, cara. Tudo que você já colocou de energia, ela ainda tá ali, entendeu? Uhum. Então, assim, é muito mais inteligente você estruturar essa empresa ou vender internamente, às vezes até passar para algum diretor, para alguém, né? Ou tentar vender ela no mercado, que tudo é fácil, porque você imagina, às vezes a pessoa tem um capital, né? Não tô falando que é o meu caso, mas você pega um cara que vendeu uma empresa, que nem eu, e quer comprar uma outra empresa. Cara, eu com certeza compraria uma empresa que tivesse, no mínimo, um conselho de que eu pudesse conversar com essa pessoa e falar, "Ó, me fala a real dessa empresa aí, o que tá acontecendo? O que ele quer?" Então, assim, é possível, às vezes a gente perde essas oportunidades na vida por ego. Eu não consigo ver outra palavra, cara. É ego, porque você tem empresa, mexe muito com o seu eu interior, sabe? Como a Orgulho. família te vê, como a família te vê, o que você é, o que você representa perante a sociedade. E no final é besteira, porque no final o que mais importa é faturamento, você está lucrando, se você está feliz. Na verdade, o que mais importa é se você está feliz mesmo com aquilo, entendeu? Então, estruturar uma empresa para você vender ela ou passá-la para frente é extremamente importante, cara. Eu acho que eu, com certeza, nos meus próximos negócios, eu já vou deixar, como eu falei, ela já prontinha.
para mim poder vender, porque eu sei que eu não vou ter essa energia. Você que tá em casa aí, você que tá no teu comércio, você não vai ter essa energia pro resto da tua vida. Então, se você não tiver pessoas que trabalham com você boas para isso, e se você vê que nesse meio tempo, essas pessoas, porque pessoas também é complicado, né? Às vezes, a melhor solução para tua empresa é você vender ela para alguém que tá com muita energia, que vai conseguir fazer esse negócio, que você já colocou energia lá atrás, ser um sucesso. Então, menos ego e mais conselho. Cara, que legal, Caraca. cara. Parabéns. Não, de Então, verdade. Não, e isso é genuíno porque, volto a dizer, e vou parar de ser repetitivo. Quando você tá no meio do furacão, é, você não vê. Você que tá com a tua empresa, barbearia, empresa de evento, estética, cara, é difícil. Pra todo mundo é difícil. Então, se você tem alguém que te auxilia, te ajuda, com certeza vai deixar essa caminhada muito mais leve e muito mais franca pra você. sabia que eu tenho um board? Tem o quê? Eu Desculpa? tenho um board, eu tenho um conselho na minha empresa que eu sou conselheiro. Sabia, e você não dá ponto sem nó, né? Esse rapaz aqui, você não. Não, porque e não é uma. É isso, cara. Eu tive a oportunidade de estar com o Flávio Augusto e ele falou. E uma pena que eu não peguei isso captado, cara, porque eu queria guardar pra ouvir de novo. Raros são os caras que eu consigo pensar que tem um calibre igual ao do Flávio Augusto. Difícil. Ele realmente está num patamar onde eu colocaria as mentes empreendedoras mais brilhantes. Por que que o Flávio Augusto precisaria de um conselheiro? É porque eu E acho ele que precisa. ele precisa. E ele tem. Não, é porque. Quando ele trouxe isso, quando ele foi falar, né, e trazer não, eu tenho esse conselho, né, eu preciso dos conselhos, porque ele falou bem isso, eu tenho dois. O cara técnico, então se eu tô num negócio que tem uma tecnicidade muito grande, e tem alguns negócios principalmente voltados da área médica, ele deu esse exemplo, né, então eu trago pessoas que eu não sou médico, ele fala, eu vou trabalhar dessa forma. Claro. Ou eu vou trazer um cara que vai simplesmente me dar a visão para quebrar a minha ideia. Ele quer que a ideia seja destruída e me dá a visão estratégica do negócio. Porque é um agente externo. Externo, exatamente. Inevitavelmente, quando eu entro, hoje é quinta. Hoje é quinta. Ontem eu estava em reunião de boarding, é uma reunião que eu faço toda semana na empresa, e essa empresa é uma empresa que me demanda o dia inteiro de reunião. Algumas reuniões de conselho duram 3 horas, 2, 3 horas no geral. Essa dura 8 a 10 horas. Sempre foi assim. Com um cafezinho. Com café, com almoço, com tudo. Não é trabalho escravo, mas tá lá. E eu separo todo esse tempo para eles. Só que no começo, quando eu chegava, era doloroso para eles. Você via que era doloroso. Por quê? Porque é alguém que Não, tá falando assim, mas. agora vocês vão sair daqui e vão pensar nisso aqui. Por que que mês passado a gente pensou em tal coisa e não aconteceu? Ah! Então, é um agente externo fazendo o pessoal sair e pensar nisso é fundamental. E eu ter essas pessoas, eu tenho, né, que me guiam nisso, falar, ó, agora tem que estar isso, porque senão você tá no meio do olho do furacão. Olha, o furacão ele é clássico, cara. Não importa se a empresa fatura R$ 200 mil por mês ou se ela fatura 1 milhão por mês. Ter ideias de fora te deixam muito mais claros da decisão final. Porque, volto a dizer, você tá dentro do negócio ali, você tá vendo os maiores BOs. Às vezes, as suas oportunidades estão fora dali. Então, alguém que te auxilia nisso. Assim, para mim fica até chato ficar falando disso, porque para mim é tão claro que uma empresa precisa de alguém dando as diretrizes assim de fora, então que é até difícil de falar, né? Porque não tem como você cuidar de todos os setores sozinhos de uma empresa. Então, imagina, o Flávio Augusto, do tamanho que é, do calibre que é, ele tem a total ciência que ele não faz tudo sozinho, cara. O cara pode ser um gênio, o cara pode ter. Mas não se faz nada sozinho. E principalmente tomar decisão grande, cara. Você precisa ter o apoio de alguém que dê segurança. Porque também não dá pra você conversar com seu melhor amigo no bar pra falar sobre sua empresa, cara. Entendeu? É loucura. Então, vir alguém com dados desconfortáveis. Quanto está lucrando? Ah, eu tô lucrando 8. Faz as contas. Você não tá lucrando 8. Como não? Você tá lucrando 4. Não, mas complexo. Mas posso falar? Isso é um mal do brasileiro, porque
a gente foi muito mal instruído, né, financeiramente falando. Então, qualquer conta do cara que tá abrindo um negócio, que ele coloca R$ 50, um exemplo, e ganha 100, ele acha que tá. Mas às vezes ele esqueceu que tem outros insumos, tem outras coisas ali no meio. Isso te falando de coisa pequena. Uhum. Você pega empresas maiores, cara, se tua empresa fatura mais de 200, 300, R$ 400 por mês, cara, é obrigação você colocar alguém que te ajude a seguir esse caminho. E eu digo ainda mais, cara. Uma das coisas que a gente levantou um dia em reunião foi por que que uma empresa então não tem alguém internamente, né, fazendo isso, assim, um CLT? Cara, porque esse cara, ele vai ser sempre, vai bater nas tuas costas, é difícil, sabe? Então, assim, é difícil. Tem que ser alguém que tenha conhecimento técnico, que venha de fora e possa falar, tá fazendo tudo errado. Se a pessoa quiser ouvir, beleza. Se ela não quiser ouvir, beleza também, né? Um conselheiro, ele tem um papel fundamental de expor as verdades dentro de uma empresa, doa quem doer. Por quê? Depois que você pagou o seu conselheiro, cara, você tem que ter retorno sobre aquilo. Então, não faz o menor sentido. E também não faz o menor sentido você ter alguém que você não confie, Exato. né? Então, tem alguém que você confie e tem que fazer, porque eu imagino que você já deve ter pego empresas que os donos, às vezes, não querem, eles precisam de ajuda, eles já estão afogados, mas às vezes a pessoa não consegue levantar a mão, assim, e é frustrante, imagina deve ser frustrante, porque quando a gente começou a conversar, a gente vai pra casa falando assim, mano, o cara tá chegando agora no meu negócio. Ah, esse cara não sabe exatamente. É Não, legal. não. Esses bastidores eu nunca tive. Conta aí como é que é. Chega um Não, conselheiro e bate lá. porque é o seguinte, cara, você já trabalha com esse negócio há 5 anos, né? Você já teve muitos acertos e muitos erros. Só chega uma hora na empresa que você fala, meu, não pode ter mais erro, não pode ter mais isso. Ou eu não aguento mais isso dessa forma. Aí chega um cara do nada, né, que você entende o que ele quer fazer e começa a mostrar. Você volta pra casa, cara, eu duvido que algum cliente seu não tenha voltado com o ego um pouco balançado pra casa. Às vezes não fala, mas o cara fica. E hoje eu vejo, né, que é completamente normal, porque é tipo uma bronca, né? Você toma uma bronca de um adulto, depois de adulto, você toma uma bronca do seu próprio negócio. E mas depois faz sentido, né? Depois você tem resultado, você tem mais resultado, você vê que o seu ego às vezes te cega e às vezes pode até matar a sua empresa, né? Muito bom, cara. Muito bom. Bom saber esses bastidores, que eu nunca tinha pegado esses bastidores É antes. bom você levar um chocolate para seus clientes, pra eles ficarem. Eu levo só para os funcionários, né? Quando eu Só. faço a dinâmica, Ah, o é verdade, da empresário não dinâmica. ganha, mas os colaboradores ganham, cara. Cara, me responde um negócio aqui. Eu queria que você fizesse um exercício comigo aqui. O que que você, lá atrás, antes da Santo Neon, acreditava ou tinha de crença que agora você não tem mais? Ou vice-versa, você não tinha uma crença que agora você tem? Cara, quando eu comecei a minha empresa de eventos, lá no comecinho, cara, eu tinha a crença que se eu me dedicasse 1000% fazendo só o meu trabalho, eu ia prosperar. E eu vi que você fazer 100% que nem louco e não dormir, ficar naquela loucura, tomar energético, te leva até o ponto A, né? E pro ponto B você precisa de pessoas, você precisa de conexões, você precisa ter gente ali e não se faz nada sozinho. Você pega um cara que nem o Flávio, precisando de conselheiro, cara, você vai cada vez mais se situando. Mas eu não sei se é da idade, se é normal. Eu era novo na época, 18 anos, e com certeza a minha vida teria sido totalmente diferente se eu tivesse tomado outras atitudes. Mas não dá pra voltar, né? Então, eu fico feliz de ter tomado atitudes certas no momentos certos, principalmente na Santo Neon, né? Que foi, pra mim, foi a minha grande empresa, era uma indústria, então tudo foi mágico, tudo foi novo. Chorei demais, ri demais e aprendi assim demais, demais com tudo, né? Então é isso. Cara, que legal, cara. E chegando mais agora ao fim do podcast, aí, o que que você pensaria para deixar de recado ali para quem tá nesse momento que nem você agora? Vendo a empresa,
tá olhando para o mercado, tá olhando opções, você tá olhando para diversas oportunidades aí, eu bato Muita na sua tecla coisa. em algumas coisas aí. E aí? O que você deixa de dica pra essa galera? Cara, se você tá buscando um novo negócio, eu acho que o o primeiro ponto é entender a viabilidade dele, né? E o tempo dele. Isso é uma das coisas que eu aprendi com você, cara. É o tempo que aquele negócio pode durar, né? É o tempo que ele pode ser maturado. E você tem que calcular junto com a grana que você tem agora e o que você quer pra sua vida, cara. Então, assim, eu hoje em dia eu não entro em negócio que seja perigoso, né? Que seja algum mercado muito perigoso, mesmo que seja um lucro alto, né? Então, hoje eu procuro ter algo que se alinhe com o que eu levo na minha vida e principalmente com o que eu posso me dedicar para minha família, sabe? Eu acho que, cara, trabalhar é bom demais, você tem que se matar realmente de trabalhar, mas eu acho que isso tem que ser dentro de um plano, né? Eu, quando comecei a Santo Neon, eu falava pra Natália que ia ser assim a minha vida, porque sempre foi assim a minha vida, sabe? Eu não tenho hora, eu não tenho férias, e eu vou fazer o negócio acontecer. Eu acho que isso é legal, mas você tem que colocar um tempo nisso, né? Porque também ninguém quer ficar do lado de alguém que não tá lá nunca, né? Então, assim, isso é péssimo, cara. Isso é péssimo. Então, assim, trabalhe com algo que te dê muito dinheiro, que vai ser difícil, com certeza, mas que você consiga ter agenda para tua família, para os teus compromissos e para você. E porque, cara, no final, 37 anos, tô velho não, né? Tô novo ainda, né? Tamo novo ainda, né? Tá rodando sem óleo, cara. Caraca, não, cara, você vê que o tempo passa muito rápido, bicho. Nossa, minha filha vai fazer 8 anos já. Que isso, O cara, tempo passa 8 muito anos. rápido, cara. Então, se você não fizer algo certo, com confiança, você vai se frustrar. Então, evite frustrações. Nesse espírito, você vai começar um legado que eu vou começar a deixar aqui nesse podcast. Eu deixei você elaborar bastante sobre, e agora eu vou te dar uma missão difícil. Eu vou te falar qual era e eu vou explicando depois, para te dar um tempo de pensar de 15 segundos. Você vai ter Nossa Senhora. longos, infinitos 15 segundos para pensar nisso. Seu marido é complicado, hein, Tupiara? Qual é? Olha, deixa eu falar uma coisa. Qual é? Você vai poder, o André Machado vai poder deixar um conselho. Esse conselho tem que ser uma frase, não pode ser Nossa. um texto. No podcast O Conselheiro, em uma frase, e essa frase vai ficar marcada aqui no nosso podcast, vai ter uma parede com a frase de cada um que veio aqui. E o É. conselho que André Machado dá em uma frase para qualquer pessoa que puder ouvir. Não precisa ser Tá. empresário, não precisa ser sua mulher, você pode para quem você quiser. Qual conselho? Se você puder deixar um só, qual é a frase de conselho que você deixaria A para minha todo mundo? frase pra todo mundo que tá assistindo aqui e que vai ficar gravada em algum lugar? Vai. Siga seus sonhos. Só isso, só sonha. Cara, eu vejo tanta gente que eu converso que não tem nem expectativa de fazer alguma coisa. Então, assim, siga seus sonhos, porque se você pode sonhar, você pode chegar. Isso não é demagogia, não é papo de coach nem nada, cara. Você tem que pelo menos sonhar, tem que pelo menos imaginar lá, que eu tenho certeza. Ó, há um ano atrás, só pra gente finalizar, há um ano atrás, eu escrevi algumas coisas no Visionary Business Academy que No eu fiz, VBA. o VBA, e 11 meses, vai, vamos colocar, 10 meses depois, cara, aquilo lá se concretizou. Caraca, eu não sei o que você escreveu lá. Depois eu vou te falar, vou te mostrar, Legal. eu vou te mostrar, eu tenho guardado, você acredita nisso? E assim, é isso, tem que sonhar, cara, tem que sonhar. Siga seus sonhos. Siga seus sonhos. É isso. Quem quiser te encontrar, André, ou quiser te dar um emprego aí, Se não alguém sei se você tá quiser me buscando também. contratar de CEO, Fala aí, ó, como é que te acha? @André Machado Oficial em todas as redes, tá? Lá não tem muita coisa, mas pode ser que tenha. Em breve, né? Lá tem a minha vida só, que é a coisa mais importante pra mim, é isso aí. Quer saber como é que um empresário de sucesso vai dar os Se próximos você quer saber os passos? próximos passos do Brasil, me acompanha lá. É Muito isso, bem, gente. obrigado, André.
Ó, mais uma vez agradeço aqui. É muito bom estar com vocês. Vitor, eu te desejo demais, assim, sucesso demais. Obrigado, irmão. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine muito. E não é papo também de, cara, você nasceu pra isso. Não é coisa de, você nasceu pra isso, velho. Você nasceu pra isso. Então, parabéns. Eu fico honrado de estar aqui, de verdade. Obrigado, irmão. Obrigado. Com Verdade muita mesmo. honra, com muita honra. Obrigado, cara. Muito bom. Bom, e estamos encerrando mais podcast. Então, quem quiser me encontrar nas redes sociais, Vitor Hugo Antequeira, o Conselheiro, vocês vão encontrar no Instagram, no YouTube também. A gente vai montar muita coisa lá agora. O podcast vai estar disponível nas plataformas de YouTube, Spotify. E se você, a gente falou muito aqui do universo de conselheiro, se você quer ser conselheiro de empresa, se você já fez cursos acadêmicos de como ser conselheiro de empresa, é o que você precisa aprender para estar lá, mas você não sabe como conseguir essas empresas, se você está perdido, se você quer saber um guia prático de quem em um ano partiu do zero para mais de 2,5 bilhões geridos em um ano, encontrou em 18 segmentos diferentes, a Advisor Club pode te ajudar com isso. Então, a nossa formação de conselheiros, ela vai na prática, ensinando o que o conselheiro precisa saber para capital fechado, onde as dores reais do empresário. Em capital aberto, não é melhor ou pior, é diferente. Capital aberto, eu já participei, a gente vai discutir sobre crédito de carbono, visão dos acionistas, fazer um follow-on, captação de recurso, CAPEX, é legal, mas é uma conversa corporativa. O empresário do dia a dia, ele tomou um calote na semana passada, ele precisa pagar folha na semana que vem, e ele não sabe como resolver. O conselheiro que a gente forma é o conselheiro para agir com esses empresários, ajudando na dor, correndo risco junto com ele. Então, se você tem interesse e quer também se tornar um conselheiro de empresa, entre também aqui na Advisor Club. O link vai estar aqui embaixo também de inscrição. Vai ser um prazer recebê-los. E também agradecer a BCCO. BCCO aí, patrocinadora do podcast. Estamos deixando o link deles aqui também. É o único contador que eu conheço que demite os seus clientes porque os clientes não querem receber ele. Ele quer ir na empresa. Qual foi a última vez que o seu contador visitou você aí na sua empresa? Então, não deixe de entrar em contato com ele. Se vocês precisam disso, para ontem. Então, obrigado, André. Obrigado de novo por estar aqui Eu que conosco. agradeço. Eu que agradeço. E é o começo de uma nova era, cara. É isso aí. Muito sucesso e até a próxima. Até Até a breve. Eu quero próxima. voltar em breve, hein? Vai voltar de novo, André? Com certeza. Então, beleza. Gosto demais de falar aqui. Valeu. Valeu.